Pessoal, vamos fazer a correção da atividade proposta para vocês na segunda-feira, que foi a atividade sobre o descritor 12, que do SPAES, que é identificar semelhanças ou diferenças de ideias e opiniões. Esse descritorzinho que nós trabalhamos, na segunda-feira, coloquei o vídeo para vocês, um vídeo explicativo, e em seguida coloquei essa atividade para que vocês conseguissem respondê-la de acordo com o descritor que foi com esse descritor explicado, certo? Então, esse descritor, como nós trabalhamos o gênero textual poema na primeira semana, eu coloquei nessa atividade poemas, diferentes poemas que tratassem de um mesmo tema, que abordassem uma mesma temática, para que vocês comparassem, certo, as ideias, as opiniões dos autores, certo? E pudessem identificar semelhanças ou diferenças nas ideias dos autores. Então, no texto 1, por exemplo, e texto 2, certo? Nós temos um poema, no texto 1, nós temos o poema de Carlos Drummond de Andrade, intitulado como Poesia, e no texto 2, Declaração de Amor, de Clarice Lispector. E as alternativas aqui. O enunciado da questão 1 era o seguinte: com relação a esses dois textos, pode-se concluir que a dizia o seguinte: apresenta o tema usando versos e estrofes. B. Tem uma visão poética sobre o ato de escrever. C. O texto 1 não fala sobre poesia. E D. O texto 2 apresenta o tema sem apresentar a emoção da autora. Então, pessoal, para que o vídeo não fique tão extenso, certo? Não fique tão longo, vamos ser bem objetivos, certo? Discutir a alternativa correta, certo? E falar sobre os poemas de uma forma mais breve, para não precisar lê-los, certo? Para o vídeo não ficar tão extenso. Então, nesse caso aqui, vocês têm dois poemas. Veja, dois poemas, por que não é a alternativa A? Porque são dois poemas falando sobre o ato de escrever, sobre o ato de escrever sobre a escrita, mas não vai ser em forma de versos e nem de estrofes, como nós vimos na semana passada, que é um verso cada linha do poema e estrofe cada parágrafo do poema, significa as partes. Então, nesse primeiro texto, vocês têm aqui não foi estruturado sim em versos, certo? Versozinhos cada linha do poema. Mas nessa primeira parte o poema foi em forma de um texto que não tem o verso, não tem as estrofes. Então, esses dois vão falar sobre o ato de escrever, mas ambos não são compostos por versos e estrofes, apenas o primeiro. O primeiro ele vai conter sim uma estrofezinha, os versozinhos bem organizados, mas o segundo está em uma forma de um texto normal, certo? Então a A não é, então a gente descartaria logo de imediato essa alternativa A. Por quê? Porque eles não vão tratar sobre o ato de escrever apenas em versos e estrofes, certo? A estrutura do poema, no caso do texto 2, já é uma estrutura diferente, certo? Não é composto por versos e estrofes. Na B, tem uma visão poética sobre o ato de escrever. Então, pessoal, aqui a alternativa correta é a B. Por quê? Porque eles sim têm sim uma visão poética sobre o ato de escrever. Então, é a alternativa B. A C, o texto 1 não fala sobre poesia? Claro que fala sobre poesia, lógico que aqui vai falar sobre poesia, porque a poesia é o que vai despertar a emoção, despertar o sentimento do poeta. Então aqui, se ele está falando sobre o ato de escrever através
o seu sentimento demonstrando a sua emoção, então o texto 1 é sim uma poesia. E por que não é a alternativa D? O texto na alternativa D diz o seguinte: o texto 2 apresenta o tema sem apresentar emoção de uma forma alguma, apresenta sim a emoção da autora. É uma forma também de poesia, porque aqui a autora está demonstrando a sua emoção com relação ao ato de escrever, principalmente nessa parte. Amo a língua portuguesa. Então, claro que a D não seria a resposta correta, porque a autora sim está demonstrando emoção quando fala sobre o ato de escrever, principalmente nessa parte que ela está falando, afirmando, mostrando seus sentimentos a dizer que ama a língua portuguesa, né? Esta é uma declaração de amor, tá certo? Então, a questão 1, a correta é a alternativa B, certo? Na questão 2, vocês precisariam analisar o texto 3 e 4, os dois poemas, certo? Que texto 3 e do texto 4. Pardalzinho 1, Pardalzinho 2, de Linhares, José Linhares. Então, o que diz na questão 2? Com relação aos pardaizinhos 1 e 2, pode-se afirmar que eles... A alternativa correta, pessoal, para quem marcou a alternativa C, marcou a correta. A C, que é a alternativa correta. Por quê? Veja bem. Nós vemos aqui no texto 3, o seguinte: o pardalzinho nasceu livre, né? Saca lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Então, quando fala aqui que recebeu ternuras, eu já viu que ternura e carinho, essa parte aqui, ela já está, né? Só um momento, pessoal. Receberam dele a casa, água, comida e carinho. Então, essa parte aqui já demonstra que esse pardalzinho aqui, ele recebeu ternura e carinho, certo? Da mesma forma que esse outro pardalzinho aqui. Esse outro pardalzinho aqui também. Pus retalhos, quando fala aqui, ó. Pus retalho, fiz quentinho, pus ternura e fiz carinho. Então, tanto o pardalzinho 1 como o pardalzinho 2, eles receberam ternura e receberam carinho. Por isso que a alternativa correta é a alternativa C, da 2. Então, quem marcou a 2 também acertou. Tremeram de frio e de medo? Sim, apenas um. Apenas, né, o segundo, mas o primeiro pardalzinho não. Tá certo? Não diz que os dois tremeram de frio e medo, apenas o segundo, certo? Na D, sobreviveram e voaram, não seria sobreviveram e voaram. O segundo sobreviveu, né? Por quê? Porque quando fala aqui que ele voou do telhado, dali viajou para o mundo. Esse aqui ele sobreviveu e voou, mas esse outro pardalzinho, o corpo, Sacha enterrou. Então, esse outro pardalzinho aqui, ele não sobreviveu e voou. Ele, por ter ficado preso, ele não resistiu e acabou morrendo. Então, por isso também que não é a alternativa D. E também não fala que ambos os pardalzinhos morreram de frio e medo, porque apenas o primeiro pardalzinho foi que morreu de frio e não o segundo. Então, pessoal, são questões que vocês podem ver que são questões fáceis, né? Não são questões difíceis, que bastam vocês terem atenção e ler quantas vezes for preciso. Então, a alternativa correta, a alternativa correta é a alternativa C, certo? A 2 é a alternativa C. No 3, nos dois textos, os pardaizinhos. Essa daqui, na 3, quem marcou a acertou. Por quê? Tanto o pardalzinho 1 como o pardalzinho 2, eles
receberam cuidados e também receberam carinho. Então, aqui é a A. Na B, em nenhum momento eles foram abandonados? Não, porque em nenhum momento vocês viram, ao ler esses dois poemas, que os pardalzinhos foram abandonados. Muito pelo contrário, eles receberam ternura, carinho, proteção. Na C, sempre foram felizes? Também não fala isso, porque o pardalzinho 1, ele ficou até preso, né, e morreu de tanta tristeza, então nem sempre foram felizes. E na D, conseguiram a liberdade? Sim, apenas o segundo pardalzinho conseguiu a liberdade, mas o primeiro não. Então, por isso que a alternativa da 3 é a, certo? E, por último, as questões 4 e 5, vocês precisariam ler o texto 5, o texto 6. O Açúcar, texto 5, de Ferreira Goulart, e texto 6, o Trabalho e o Lavrador, de Sérgio Caparelli. Então, o que é que os dois textos têm em comum? Gente, esses dois textos aqui, eles vão denunciar sobre as más condições de trabalho do homem do campo. Então, aqui seria a alternativa correta da 4, é a C, porque justamente vai falar sobre as más condições. Principalmente nesse aqui, ó, na questão do texto 5, né? Nós temos um fragmento que prova que que esses textos, com autores diferentes, vão ter opiniões de que no Ferreira Goulart vai falar sobre a questão das más condições de trabalho, quando ele afirma aqui no finalzinho, em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar. Então, está falando sobre a condição de trabalho, a forma como eles trabalham, as más condições. E no texto 6, o que prova que ambos os textos denunciam as más condições de trabalho, quanto nessa parte aqui. O que disse ao lavrador as suas mãos, com vocês lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão. E a isso tudo eu chamo trabalho. Então, essa parte aqui vai comprovar, né? Vai comprovar que esse texto também fala sobre as más condições de trabalho. Ou seja, denunciam as más condições do trabalho. Então, mais uma vez, textos diferentes, certo? Autores diferentes que estão dando suas opiniões acerca de um certo tema, ok? Então, vamos lá na última questão. Comparando os dois textos, percebe-se que eles possuem opiniões. Então, se eles falam das más condições de trabalho, né? E então o texto 5, ele vai completar a ideia do texto 6, certo? Vai completar a ideia do texto 6 quando justamente, né, fala sobre a questão das mãos, né, do lavrador, das péssimas condições, de não ter condições de trabalhar, de ser uma forma muito desumana, enfim, com outras palavras, né? Então, por isso que na questão 5, a alternativa correta é a C, certo? Então, eu vou mandar para vocês, logo em seguida, o gabarito bem direitinho dessas questões, certo? Organizado. Então, espero que vocês tenham compreendido esse descritor. Coloquem em prática, né? Coloquem em prática sempre essa habilidade, que é muito importante, né? Porque vocês sempre vão se deparar com textos de autores diferentes, de gêneros, pode ser poemas, pode ser uma notícia, pode ser uma reportagem, mas vocês vão encontrar textos que tratam do mesmo tema e que tenham opiniões semelhantes ou opiniões diferentes sobre o tema, ok?